Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa sexta-feira, as leituras elas falam pra gente que Deus ouve a oração e vê as lágrimas dos seus filhos e filhas. E as instituições e normas religiosas não podem ser absolutizadas, pois o Senhor as quer a serviço da misericórdia e da vida. Então, a primeira leitura de hoje está em Isaías, capítulo 38, depois o versículo 1 a 6, depois o versículo 21 a 22, e depois volta para o versículo 7 e 8. Isaías, capítulo 38, versículo 1 a 6, depois o versículo 21 a 22, depois o versículo volta para o versículo 7 e 8. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito. E disse que era reto, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria. A ti e a esta cidade eu defenderei esta cidade. O Senhor veio e dissera a Isaías: Tomem uma pasta de figos e a ponham como emplasto sobre a chaga, e sarará. Também dissera a Ezequias: Qual será o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? E isto te será dito da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acax volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Então, como a gente pode ver aqui nessa primeira leitura, né, Ezequias estava condenado. Ele estava condenado com uma doença mortal, né, e ele já estava com pouquíssimos dias de vida. Então, ele orou a Deus, né, fez a sua oração, chorou, né, Deus ouviu a oração, a aflição de Ezequias, né, e resolveu atender o pedido dele. E deu a Ezequias mais 15 anos de vida. Então, a pedido de Deus, né, Isaías, né, pediu, né, para que aplicasse nele uma cataplasma, né, de massa de figos, né, aplicasse sobre a ferida, e aí, aplicando nessa ferida, Ezequias ficou curado, né. Então, teve essa volta, né, do versículo 7 a 8, justamente porque a pergunta final, né, a pergunta que Ezequias falou no final, qual é o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Então, Ezequias fez essa pergunta e próprio Deus, né, através do profeta Isaías, né, respondeu a essa pergunta nos versículos 7 e 8, né, de que realmente, né, Deus ia cumprir, né, a promessa que fez, né. Eis que farei recuar 10 graus a sombra dos graus de que já desceu no relógio solar de Acaz. Então, de fato, a marca do sol, quando ele olhou, né, recuou 10 graus, né, dos que ele já tinha descido, né. Então, essa primeira leitura realmente serve para mostrar para a gente que Deus nunca nos abandona. Ele sempre ouve a nossa oração, sempre ouve a nossa aflição, tá certo? Então basta, né? Ele sempre atende os nossos pedidos. Então basta que a gente tenha fé, que nós possamos depositar a nossa confiança nele, porque ele nos dá tudo na hora certa. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 12, versículo 1 a 8. Mateus, capítulo 12, versículo 1 a 8. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhe disse: Não tendes lido o que fez Davi,
quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Porque o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Então, como a gente pode ver aqui, né, os discípulos estavam com fome, né, e resolveram comer frutas ali. Né, resolveram comer algumas espigas, né, algumas espigas de milho que estavam lá. E aí os fariseus, os sacerdotes, vendo aquilo, foram até Jesus e disse: olhe, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito no sábado. Né? No sábado não é permitido comer espigas dali. Né? Então, Jesus mostrando toda a sua sabedoria, toda realmente a sua liderança, né? Mostrando todo a sua sabedoria, mostrando a sua humildade, ele responde: por acaso não tendes lido o que fez Davi, né? Quando teve fome, e ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Davi e comeu os pães da proposição que não, aliás, como Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e fazem isso sem ter culpa? Né? Então, os discípulos e Jesus ali tinham todo o direito, sim, né, de comer ali as espigas, porque Jesus é maior do que o sábado, Jesus é maior do que a lei, né? Então, ele deve realmente, né? Ele é o Senhor do sábado, né? E para ele é lícito sim fazer isso, né? Porque ele é o Filho de Deus, ele é maior do que todas as leis, maior do que todas as normas, né? Então, as instituições e as normas religiosas, elas não podem ser absolutistas, né? Elas devem realmente, não podem ser absolutizadas, né? Elas devem, o Senhor quer que elas se coloquem a serviço da misericórdia e da vida. Então, Deus, ele pede, né? Jesus, ele nos pede que nós sejamos misericordiosos, né? Que nós sejamos realmente, nos coloquemos a serviço de Deus, nos coloquemos a serviço dele, nos coloquemos a serviço dos outros também, nos coloquemos cada vez mais a serviço dos mais necessitados, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.